Se esse pega tivesse acontecido no mundo real, quem que seria o vencedor? O Charger do Toretto ou o Supra do Brian? O Charger teria empinado mesmo? Isso seria possível no mundo real? Quais que são as especificações dos dois carros de acordo com a documentação técnica de suporte do Velozes e Furiosos? Amigos, como muitos de vocês sabem, o primeiro Velozes e Furiosos faz 25 anos de história agora em 2026 e por conta disso a gente fez aqui no canal do Flatout um especial de vários vídeos. No primeiro, eu mostrei que apesar de Velozes e Furiosos 1 ter sido meio ridicularizado pelos puristas na época, ele foi uma peça-chave no universo da cultura automotiva e foi o motivacional de uma geração inteira que entrou no universo da preparação e dos carros modificados. Já no segundo vídeo, eu contei a história real que inspirou o roteiro do filme, que foi baseado na vida de um rachador dominicano, morador de Nova York, chamado Rafael Esteves. E no terceiro vídeo eu fiz uma análise aprofundada do arco do Toretto e do Charger dele no roteiro do primeiro filme, passando por uma análise que incluiu até elementos de mitologia grega para mostrar por que aquele duelo final do Charger e do Supra é algo que jamais vai ser superado ou mesmo igualado na franquia inteira. E agora então a gente vem para a quarta parte. Qual carro venceria esse duelo no mundo real? Quantos outros vídeos eu vou fazer nesse especial do Velozes e Furiosos? Cara, de verdade eu não sei, talvez mais um, talvez mais dois. A mesa tá aí aberta nos comentários para vocês sugerirem que temas que eu deveria abordar pra gente fechar esse especial. Lembrando que o aniversário é do primeiro filme de 2001, 25 anos do Velozes e Furiosos 1. Então nessa série a gente não vai abordar Tokyo Drift, por exemplo, isso vai ficar para um outro momento. E outra, eu já tenho um outro especial engatilhado, prontinho para começar, e ele é fora do mundo de Velozes e Furiosos. Mas um dia a gente vai falar de Tokyo Drift sim. E você, conta pra mim, você tá curtindo essa nova fase do canal do Flatout? Te faço um convite rápido. Você quer me ajudar a produzir mais conteúdos por aqui no canal e ainda quer ter acesso a conteúdos mais exclusivos e mais espontâneos do projetos como o meu Honda S2000 e da minha Alfa GT AM, da minha vida aqui na Suécia? Então seja um membro do canal escaneando com o seu celular esse QR Code que está vendo aí no cantinho da tela, e aí você escolhe um plano e você também me ajuda quando você compra os adesivos do Flatout, as nossas camisetas e os quadros que você vai encontrar com os nossos amigos e parceiros da Interlakes em loja.flatout.com.br. Vamos começar com a ficha técnica do Charger e do Supra, e aí depois a gente vai começar a fazer um super trunfo, comparando os dados principais, um pouco de análise técnica e, lógico, vou trazer as estimativas de performance baseadas no mundo real. Então vai ser bem divertido esse vídeo, galera. Então, um detalhe importante, as informações que eu estou trazendo para esse vídeo combinam dados da documentação de suporte do filme e do consultor técnico que ajudou no casting dos carros e, lógico, muitas informações técnicas dos veículos que eu mesmo tenho e conheço. E uma outra coisa, caras, eu curti muito quando eu fiz esse levantamento. Os dados canônicos dos dois carros, vocês vão ver, são incrivelmente reais e coerentes. E aí no caso do Supra, a coisa ainda fica mais interessante, pessoal, porque esse era um projeto do mundo real, que foi sendo feito ali ao longo de 3 anos, entre 97 e 2000, não tinha nada a ver com o filme. E justamente quando o carro saiu do forno, né, o projeto ficou pronto, estava ali no encontro na Califórnia, um cara chamado David Marder, que era o coordenador de carros de cinema na Universal Studios, ele estava na área e ele teve a atenção fisgada pelo Supra. E ele chamou o dono de canto e disse que queria recrutar o carro dele para um filme na Universal que eles iam filmar, chamado Red Line, que era o nome original do Velozes e Furiosos, não sei se você sabia dessa. O nome do dono do Supra é Craig Lieberman, e ele acabou se tornando uma peça-chave no primeiro filme. Depois de eles trocarem algumas figurinhas, o Craig levou o Supra dele até a Universal, e aí o elenco do filme ficou babando, incluindo o próprio Paul Walker, né? E eis que o Craig levou o diretor Rob Cohen para uma volta, e o cara ficou alucinado quando o boost do single turbo T66 da Turbonetics entrou de uma vez. O cara entrou em parafuso, ele achou até que era o nitro, por isso que a gente tem aquela visão quase cômica, né, do nitro distorcendo o espaço-tempo. Pensa que essa era a visão romanceada que o Rob Cohen na verdade teve quando entrou o boost do turbo ali do Supra do Craig Lieberman. Então, próxima vez que você assistir o filme, tenta fazer esse paralelo. Bom, enfim, depois dessa overdose absurda de adrenalina e de conversar lá com o Craig, o Rob Cohen decidiu não só recrutar o Supra, mas também contratou o Craig Lieberman como consultor técnico. E foi graças a ele, pessoal, que muita coisa do roteiro original foi melhorado, e principalmente a seleção dos carros, que não tinham nada a ver na primeira versão, ficou algo realmente decente. A forma como as peças e as lojas e o processo das modificações do build do Supra, como isso ia ser representado, tudo isso foi graças ao trabalho do Craig Lieberman e ficou completamente diferente, diga-se de passagem, entre o que o Rob Cohen inicialmente pensava. Você vê a importância de ter alguém do mundo real, no caso dos carros, para você poder fazer justamente um filme sobre carros.
Agora, falando do outro lado da moeda, o Craig ele era meramente um consultor, né? Então ele não podia também fazer uma revolução no filme. A opinião dele tinha relevância, mas ele não tinha poder de veto. Então, por exemplo, ele não pôde fazer nada para evitar os exageros de Hollywood, nem várias incoerências que acabaram passando, porque o diretor, desculpa, e os roteiristas fizeram questão, e o Craig simplesmente, olha, ok, vocês fazem da forma que vocês acharam, só tô passando aqui a minha opinião como consultor, né? Só que nesse processo todo, aconteceu uma coisa que doeu um pouquinho no Craig, que é a Universal pediu para mudar a cor do carro inteiro, na verdade, e o próprio body kit. E tem um detalhe que é muito chato, porque o Craig tinha acabado de acabar o projeto, o carro tinha sido pintado há pouquíssimos meses na cor Competition Yellow Mica do Mazda RX-7. E aí foi assim então que o Supra ganhou aquele laranja perolizado Lamborghini Diablo que ficou tão famoso, né? E ganhou aqueles adesivos de gladiador, que foi uma invenção da Troy Lee Designs, que só está presente nos carros da turma do Toretto, seria uma forma de diferenciar eles dos outros carros tunados, né? E também entrou os elementos em camurça azul no volante, nos bancos e no painel lá das portas do Supra, né? Isso não fazia parte do projeto do carro original do Craig Lieberman, só que todo o resto do carro, preparação mecânica, o kit de som, aquele sistema de nitro com as garrafas na diagonal ali no tampão traseiro, tudo isso estava exatamente como o Craig tinha bolado no carro dele do mundo real. E aí qual que era a ficha do Supra? O 2JZ GTE, originalmente biturbo de fábrica, né? Ele ganhou um setup single turbo grandão, T66 Q-Trim, roletado, lógico, da Turbonetics AR72. Vocês estão vendo aí na tela um resumo dos componentes que o Craig usou na preparação. E uma curiosidade, em paralelo a tudo isso, é que o câmbio Getrag, lá de 6 marchas, o manual do Supra, né? Nesse carro dele foi adaptado um sistema sequencial da Steelway. Então, para trocar as marchas, era um sistema sequencial. Na verdade, ele operava ali por meio mecânico o câmbio manual regular, né? O carro, em termos de dinâmica, ele tinha uma configuração meio semipista, meio rua ali, né? Com coilover, estabilizadoras da Aibar, tinha big brakes da Stirling e AP Racing, tinha bushings de PU da Energy Suspension, e aí os pneus, pessoal, que é uma parte muito importante para essa parte desse vídeo que a gente está fazendo aqui, era um Yokohama AVS S1, pneu já descontinuado, mas não era um semi-slick, cara, era um pneu UHP de verão, como por exemplo um Sport Contact 7 da Continental ou um Michelin PS4S. Agora, o Charger é um caso completamente diferente. O carro, ou melhor, os carros, né? já que num filme você sempre tem o carro estrela, ou alguns deles, né, que se chamam de Hero, que é o carro bonitinho, feito de todos os detalhes. Esse tem mais um monte de clones que são iguais olhando de longe, mas que tem detalhes mais grosseiros, que são feitos para as cenas de ação e destruição, né? Todos esses carros foram construídos pela Cinema Vehicle Services, que é uma empresa especializada em fazer carros modificados para filmes, né? E essa empresa foi contratada pela Universal. Então, o Hero Car, né? Ele era um modelo 69, onde eles instalaram o para-choque dianteiro do modelo 1970, né? Que é um pouco diferente. E para, vamos dizer assim, a caracterização criativa do carro, a CVS fez o quê? Eles se inspiraram nos muscle cars preparados da Califórnia, que dominavam as pistas de arrancada, mas não carros de arrancada profissional, os carros que andavam muito forte, mas ainda mantinham uma configuração de rua, e vários deles, por estar rodando já na casa dos 10 segundos ou até abaixo disso, exigiam uma gaiola sancionada completa em NHRA, né? E mesmo que são carros que não usavam assim, recursos mais profissionais, né? Como paraquedas, wheelie bars, ou aqueles pneus super fininhos na dianteira, né? Então eram carros assim, tecnicamente carros de arrancada, com performance extrema, mas ainda tinha uma certa cara de carro de rua. Foi exatamente isso que a CVS procurou para a caracterização do carro do personagem Toretto, né? E caras, olha, eu falo, os caras cravaram na receita, porque a configuração, a apresentação daquele carro ficou tão perfeita que eu mesmo confesso, até pouquíssimo tempo atrás eu achava que esse era um carro do mundo real, como por exemplo o próprio Supra do Craig Lieberman, mas não, foi um conceito que a CVS criou baseado em carros do mundo real. E aí quando a gente vai procurar a documentação de suporte, que é onde está a ficha canônica do carro, né, e isso está presente nos vídeos lá do Craig Lieberman, que tem um canal sensacional, é mencionado um Hemi Stroker de 528 polegadas cúbicas, que seria na verdade um 426 Hemi, né, o famoso Hemi de segunda geração, só que ali com o curso de virabrequim e diâmetro do pistão aumentados, né, então é um motor de 8,6 litros de deslocamento. Mas olha só que interessante, o motor que a gente vê na hora que o Toretto corre ali aquela porta da garagem e apresenta para o Brian o carro, não é exatamente esse motor aí que está na descrição técnica, mas sim um Hemi de primeira geração, que é de 57 ou 58, e que foi emprestado por uma preparadora chamada Chuck Taylor Racing, e é um motor também absurdamente forte, um deslocamento aumentado de 392 polegadas, que era original, para 445 polegadas, que dá 7,3 litros, então um pouquinho menor, um motor de primeira geração um pouquinho menos capaz, né? Mas ainda assim um motor bem extremo de arrancada.
E aí, esse motor real, né, da Chuck Taylor Racing, estava equipado com um compressor mecânico tipo Roots 671 da Mooneyham, estava com um espaçador de 3 polegadas gigantesco. Embaixo dele a gente tem uma admissão de alumínio da Cragar, que é conhecida pelas rodas, mas eles também faziam coletor de admissão. Aquele famoso scoopzão, né, Bug Catcher da Enderley. E aí, interessante, né, na descrição consta um sistema de injeção mecânica a álcool e aí um coletor de escape dimensional da Hedgerman que faz parte realmente do motor da Chuck Taylor, né? E aí, pessoal, na cena da garagem, o Toretto menciona a potência pro Brian. 900 horses of Detroit muscle. 900 cavalos, que é um dado absolutamente factível para qualquer um dos Hemis que vocês considerar, seja o canônico, né, do roteiro, lá o 528, que seriam de segunda geração, ou esse first gen que a Chuck Taylor Racing emprestou para fazer aquela cena da garagem. E o Supra do Brian, ele nunca teve a potência mencionada no filme, mas a documentação de suporte descrevia o carro dele com 675 cavalos mais 100 de nitro, que é muito próximo do carro do Craig no mundo real, que tinha 570 mais 100 de nitro. E aí com isso, então, a gente já tem o primeiro dado comparável entre os dois carros. 900 cavalos no Charger do Toretto e 775 cavalos no Supra do Brian. E aí, pessoal, agora indo para o próximo passo do Super Trunfo, muita gente acha que no peso potência o Supra teria vantagem, mas olha só como esse é um território lamacento, caras, porque na verdade o Charger é mais leve, acredite ou não. Vamos lá. O peso de fábrica do Supra varia ali entre 1.560 a 1.630 kg, varia de equipamento, de acordo com a homologação, mas o que importa mesmo é a informação do próprio dono. Ele, o Craig Lieberman, afirmou no canal dele, que recomendo novamente, é sensacional, e ele disse que o carro dele pesava mais ou menos 1.770 kg. Ou seja, mais de 100 kg mais pesado. Faz sentido, porque o carro carregava muito equipamento de som, intercooler maior, nitro, as rodas maiores, acessórios diversos na carroceria, enfim. Não era um carro de prova de arrancada, era um projetaço de rua, né? Cheio de equipamento, então naturalmente acabou ficando mais pesado, né? Agora, o Charger, ele vai na mão contrária, né? O carro é completamente depenado por dentro, né? Então, não tem nenhum banco, nenhuma forração, nenhum painel de fábrica ali de porta, né? Sobrou só ali um banquinho de alumínio da Kirkey, e aí usa um monte de peças mais leves que as peças originais. Então, passando aí pelas rodas American Racing 200S, que podem não ser absurdamente mais leves, mas são mais leves que rodas originais de ferro. Os cabeçotes de alumínio são muito mais leves, coletor de emissão de alumínio é muito mais leve, radiador de alumínio, então nem se fala, muito mais leve, coletor de escape dimensionado tubular também muito mais leve do que aquelas peças fundidas, né? E aí o escape dimensionado sem abafadores também mais leve, né? Então, eu já tinha feito, na verdade, muitas pesquisas sobre quanto que você pesa mais ou menos, ou melhor, quanto que você perde mais ou menos com cada uma dessas peças por causa do meu antigo projeto, no meu Dart, né? Então, eu já tenho essa figura fácil de chegar, você perde mais ou menos uns 140 quilos nessa lista de peças aí que eu falei, né? Só que aí, lógico, pela outra mão você ganha 70 quilos mais ou menos por causa da gaiola completa, NHRA, e o conjunto do Supercharger também, né? Mas aí considerando que um Hemi Charger original vai pesar aí na casa de uns 1.700 kg, grosso modo, perdendo 70 kg aí, o carro do Toretto pesaria aí mais ou menos uns 1.630 kg, né? Então aí pegando peso, potência, fazendo aquela regrinha de 3, no Charger a gente vai chegar a 1,8 kg por cavalo e no Supra 2,28 kg por cavalo, ou seja, no caso do Supra ele carrega um pouquinho mais de peso para cada cavalo que o motor tem. Ou seja, vantagem do Charger, ambos os carros muito, mas muito fortes, essa ordem de 2-1 é uma coisa assustadora, mas a gente tem aí já uma vantagem considerável para o Charger. Só que as maiores diferenças, pessoal, começam a surgir daqui para frente. O Supra, ele tá com pneus de rua, que não são nem semi-slick, como por exemplo aquele Stoyo R888, né, que muita gente usa na arrancada. E o Charger, chega a ser sacanagem, o carro tá com um slicks de arrancada profissional, que tem um composto absurdamente macio, que você ali consegue cravar com a unha nele, e o pior, né, eles possuem uma carcaça que é feita para enrugar e torcer, e aí com isso, o pneu ele acumula um monte de energia potencial elástica no momento da largada, né. O efeito prático, pessoal, é como se fosse uma mola, o pneu vai acumular aquela energia e vai devolver essa energia para o movimento ao longo ali, principalmente dos primeiros 60 pés da arrancada, que é o comecinho ali, né, que é uma distância crítica para realmente você ter um tempo final excelente, né? Pessoal, na verdade, o pneu de arrancada é um elemento tão crítico e causa uma disparidade tão monstruosa entre esses dois carros que é o fator decisivo, é muito mais que a diferença de potência, de peso, de torque. Isso são um monte de pequenas coisas juntas que dão um belo resultado. Agora o pneu é um degrauzão. Então, se o Charger tivesse com pneus de rua e o Supra tivesse com pneus de arrancada, cara, você não ia ter como. O Charger ia ser o carro que ia comer poeira, né? E aí, no topo disso, tem um monte de outra coisa, né? Setup de suspensão de carro de arrancada, que é feita para você transferir
o máximo de carga possível para o eixo traseiro, com o máximo de velocidade, e eles ficam um pouco mais altos para você ter um centro de gravidade mais alto. Então, no efeito gangorra, a suspensão vai soltar, entre aspas, essa carga mais para trás, e aí o centro de gravidade mais alto funciona como uma alavanca. Então, você tem uma carga muito maior nos pneus traseiros, enquanto o Supra está lá baixinho, enfim, não tem como comparar. O pulo já de saída já é uma diferença absurda, né? Beleza. Mas e aí, no mundo real, qual que seria o tempo nos 402 metros do Charger do Toretto e do Supra do Brian? E o Charger do Toretto ia empinar mesmo? Aquilo lá é realista de alguma forma, uma baita de uma viagem na maionese. E isso é uma das coisas mais interessantes, pessoal, porque antigamente, pra gente ter uma ideia do tempo estimado de um carro, tinha que ficar caçando em fóruns na gringa, de caras com o mesmo setup, um carro similar, relação de diferencial similar, e fica toda aquela bruxaria para tentar adivinhar a coisa, né? Mas de uns anos pra cá, já foram surgindo ferramentas bem interessantes, chamada Quarter Mile ET Calculator, né? E lá você preenche uma série de parâmetros que, num carro bem acertado, você consegue chegar em números muito mais próximos da realidade. E hoje em dia, com inteligência artificial ainda, você consegue colocar informações adicionais e aí, por base estatística, ele vai te devolver números que são ainda mais próximos do que um carro bem acertado faz na pista. E aí, se você considerar o peso de 1.630 kg do RM-Charger do Toretto, falei, né? 900 cavalos de roda, setup de suspensão de arrancada, relação de diferencial 4,56:1, em uma pista de arrancada preparada, pessoal, você chega em um tempo estimado justamente na casa de 9 segundos cravados. Sabe a quanto? A mais de 240 km por hora, pessoal. Pensa sobre isso. Um carro de 1970, onde você chega a quase 250 km por hora em 9 segundos. Caras, a arrancada, quando chega nesse nível de performance, é um negócio brutal, especialmente com um carro antigo. Agora, não é só isso não, caras. O Supra do Brian, considerando os 1.770 kg do carro do Craig Lieberman, né, que foi a base do Supra do Brian, pneus UHP de rua, com mais ou menos 275 mm ali de largura, bem calibrados, né, contra a pista, um pouco menos de pressão, 675 cavalos nas rodas, mais 100 de nitros. Cara, as estimativas dos 402 metros em uma pista de arrancada para um carro configurado assim, um Supra configurado assim, fica na casa de 10,5 segundos. Olha só que interessante. Ou seja, o Supra do Brian, no mundo real, seria mesmo um carro de 10 segundos, numa pista preparada, né? E o Charger do Toretto, de fato, seria um carro de 9 segundos cravados. Então, de todos os absurdos e coisas alucinógenas que acontecem na Velozes e Furiosos, a ficha dos carros, a performance deles ficou realmente muito coerente com o que eles descrevem no primeiro filme. Agora, um detalhe importante que vale lembrar, né? No filme, o duelo entre o Charger e o Supra não aconteceu em uma pista preparada, né, de arrancada ali com VHT. Aconteceu na rua, numa configuração meio próxima que a gente chama de no prep, né, no mundo da arrancada. Mas até pior do que isso, vai ter um monte de farofa, de cascalho ali, sujeira, areia no chão, né? Então, na prática, naquele peg específico do filme, os tempos seriam bem piores, né? Ia ser coisa de 1 a 2 segundos mais lentos do que esses tempos que eu falei, né? Agora, voltando um pouquinho à fita, né? Passou ali despercebido por alguns. O que é VHT? Cara, isso é uma resina adesiva que é aplicada na superfície do asfalto, na pista de arrancada, especialmente no começo, mas as pistas profissionais vai praticamente ali até o final, né? E isso aumenta absurdamente a tração dos pneus. Tanto que na gringa, aqui no Brasil também, o apelido dessa resina é cola, porque, cara, o negócio funciona exatamente como um adesivo industrial, o que resulta em uns micos como esse aí. Boom! Oh, shh! E aí, quando você combina o torque de um V8 preparado com quase 1.000 cavalos, multiplicado por um diferencial de relação curta, pneus slicks de arrancada que acumulam toda essa energia potencial elástica pela torção da carcaça, uma suspensão feita para deixar o CG, o centro de gravidade alto, e transferir a carga para o eixo de tração mais rápido possível. Tudo isso acontecendo em uma pista com VHT, capaz de arrancar ali o sapato do seu pé se você decidir caminhar nela, caras, o resultado é uma cena muito comum no mundo da arrancada. Então a resposta sobre se o Charger do Toretto empinaria daquele jeito no mundo real é sim, ele empinaria, mas precisaria acontecer em uma pista de arrancada preparada. E obviamente, se isso acontecesse, pessoal, o pneu não ia girar em falso, muito menos ia ficar soltando fumaça como a gente viu ali na cena do filme. Pneu de arrancada com VHT no chão, cara, ele simplesmente traciona de uma forma absurda, parece ter um gancho de porta-aviões puxando o carro, cara.
E como vocês viram há pouco, a decolagem da dianteira, ela acontece junto com o deslocamento do carro indo para frente. Agora, no filme, você nota que o carro primeiro empina e depois ele se desloca, né? E não é assim que acontece no mundo real, mas isso aí foi uma consequência dos efeitos práticos que a produção da Universal usou para fazer aquele Charger empinar. Ele empinou de verdade no mundo real, só que com uma série de recursos técnicos. Dentro do carro, você tinha um lastro enorme, de centenas de quilos. E aí ele estava instalado num trilho, ele estava próximo ao centro do carro, quando o Vin Diesel, ou enfim, o dublê que pilotou o carro ali naquela cena, acelerava o carro, esse lastro solto no trilho, ele corria até a traseira do carro, e aí com esse arremesso muda completamente a posição do centro de gravidade do carro, e só isso sozinho já fazia o carro empinar. E aí, embaixo do carro, ali no centro dele, você tinha um suporte com rodinhas, né, que mantinha essa posição elevada enquanto o Charger andava, né? Ele engatilhava uma catraca, né? E depois eles apagaram todos esses aparatos físicos na edição, né? Fazendo ali quadro a quadro. Agora, da forma como o duelo aconteceu no filme, em um asfalto de rua sujo, nessa pegada aí meio no prep, né? O Charger jamais ia empinar como a gente viu na pista da NHRA, né? Você não vê no máximo a dianteira dando um salto ali de uns 20, 40, 50 centímetros por uma distância relativamente curta, né? Só que, cara, isso é muito assustador, mesmo assim, para quem já viu de perto. Que o Charger ganharia do Supra, na verdade, o próprio filme já menciona, né? Um é um carro de 10 segundos, que pode ser de 10,1 a 10,9, e o outro é um carro de 9 segundos cravados, né? Isso é anunciado no filme. Mas a diferença ia ser monstruosa, caras, porque mesmo considerando no cenário de rua, sem VHT, ou seja, porque não tendo VHT, a vantagem dos pneus de arrancada do Charger fica um pouco menores, né? Só que ainda assim, a diferença entre os dois ia terminar em quase 10 carros, cara. Então, ia ser mais ou menos, no mundo real, ia ser mais ou menos a continuação daquela cena que aparece no comecinho do duelo, quando o Charger pousa e começa a esticar e o Brian fica com aquela cara de um cachorro que teve o osso tomado pelo dono, sabe? Agora, é claro que tudo isso que eu tô falando agora parte do pressuposto que o que acontece nesse momento que vocês estão vendo não é uma biela atravessando o bloco e ganhando ar fresco, né? Porque, bom, se foi isso que aconteceu mesmo, aí o Charger só ia cruzar aquela linha de chegada em cima de um guincho plataforma 1h30 depois do Supra, né? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de virar um membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos dos meus projetos e também acesso antecipado aos demais vídeos do canal. E claro, se você curte Flatout, que quer as nossas camisetas, os nossos adesivos e badges, a gente tem uns quadros muito legais também, dá um pulinho lá em loja.flatout.com.br que os nossos amigos da Interlakes vão te atender muito bem e também possuem vários outros quadros e camisetas interessantes. É isso, turma. Um grande abraço para vocês e até a próxima.